Lá em 1975, surgiu um livro com uma proposta, olha, super ousada. Tentar unir dois universos que pareciam não ter nada a ver num com o outro. A física mais avançada da época e o misticismo milenar do Oriente. O autor, o físico Fritjof Capra, nem imaginava que a sua obra, O Tal da Física, se tornaria um verdadeiro fenômeno cultural, que ia gerar tanto fascínio quanto críticas bem pesadas. Bora mergulhar nessa história. Pois é, essa frase do próprio autor já resume assim perfeitamente a ambição do trabalho dele. A questão não era dizer quem estava certo ou errado, mas sim argumentar que os dois, ciência e misticismo, ofereciam visões de mundo que se completavam e que eram essenciais para a gente entender a realidade. Tá, mas vamos ao que interessa. Afinal, qual era a grande ideia, a sacada tão revolucionária que o Capra estava propondo? E um ponto super importante é que o Capra não era um filósofo viajando nas ideias, não. Ele era um físico teórico da área de altas energias. O objetivo dele era bem claro: mostrar como as descobertas mais malucas da ciência do século XX, na verdade, ecoavam uma sabedoria muito antiga, lá das tradições espirituais do Oriente. A tese toda do Capra pode ser resumida nesses dois pontos centrais que a gente vê aqui. Ele defendia que tanto a mecânica quântica quanto o hinduísmo, o budismo e o taoísmo, todos eles partiam de uma mesma visão de mundo. Um universo que não é feito de coisas separadas, mas sim de uma teia de relações que está o tempo todo mudando. E essa parte da história é simplesmente fascinante. O Capra não jogou a ideia dele no mundo e pronto. Não, ele foi até Munique e apresentou o manuscrito dele, capítulo por capítulo, para ninguém menos que Werner Heisenberg. E o mais legal é que o próprio Heisenberg já tinha um pezinho na filosofia indiana depois de umas conversas com o poeta Rabindranath Tagore. Imagina só, receber um aval desses de um dos gigantes da física deu uma credibilidade enorme para o livro. O Heisenberg confirmou que também via essas semelhanças e até disse que essas conversas sobre filosofia oriental o ajudaram a aceitar as ideias, digamos, bem estranhas da física quântica. Beleza, mas na prática, que paralelos eram esses que deixaram todo mundo, inclusive o Heisenberg, tão impressionado? Aqui a gente consegue ver a conexão de um jeito bem claro. A tal da interconexão quântica, onde as partículas só existem em relação umas com as outras, parecia um espelho do conceito de Brahman, a unidade de toda a realidade. O universo dinâmico da física moderna soava como a lila, a dança cósmica do deus Shiva. Eram metáforas muito poderosas. E não deu outra, o público simplesmente abraçou a ideia. Numa época em que o interesse por espiritualidade e por outros modos de pensar estava em alta, o tal da física caiu como uma luva. Ele oferecia um jeito de encontrar um sentido mais profundo e um certo maravilhamento dentro da ciência que para muita gente parecia uma coisa fria e distante. Só que como nem tudo são flores, enquanto o público se maravilhava, uma parte bem importante da comunidade científica já estava preparando uma reação. E ela não era nada amigável. Nossa, essa crítica do físico Jeremy Bernstein é bem dura, né? E ela resume o sentimento de muitos cientistas. A acusação era de que Capra estava usando semelhanças acidentais de linguagem, sabe? Forçando umas conexões que não existiam de verdade na matemática ou nos experimentos. E foi aí que a coisa ficou séria. A crítica saiu do campo da filosofia e foi direto para o coração da física. O problema não era só a comparação, mas a ciência que o Capra escolheu para basear todo o argumento dele. O ponto nevrálgico da crítica era este aqui. O livro se apoiava muito na filosofia bootstrap. A ideia era que o universo era uma grande teia de relações, sem nenhum tijolinho fundamental. O problema, na mesma época em que o livro foi publicado, essa teoria já estava sendo deixada para trás pelo modelo padrão, que dizia justamente o contrário, que existem sim partículas fundamentais, como os quarks. E para críticos como White, isso foi imperdoável. Manter uma teoria que já era considerada morta pela comunidade científica nas edições mais novas do livro soava quase como uma teimosia, uma recusa em aceitar os avanços da física que, na verdade, enfraqueciam a base científica de todo o argumento. Então fica a pergunta, né? Com críticas tão pesadas vindo da própria comunidade científica, como é que esse livro continua sendo tão popular décadas e décadas depois? Bom, os números falam por si. Olha só isso. 5 edições, traduzido para 23 idiomas. É inegável o alcance global que essa obra teve. Claramente, o livro tocou em algum ponto muito sensível das pessoas, independentemente das possíveis falhas científicas. O próprio Capra, claro, não jogou a toalha, ele defende o seu trabalho e argumenta que, olha,
Talvez essa ideia do bootstrap ainda possa ser resgatada no futuro, caso a ciência não consiga chegar numa teoria final da gravidade quântica. Ele acredita que a filosofia por trás da ideia ainda tem muito valor. E, no fim das contas, talvez o grande sucesso de O Tal da Física não seja sobre a física em si. O livro conseguiu canalizar um desejo muito forte e generalizado de reconciliar o mundo científico com o espiritual. Ele basicamente transformou a física de um monte de equações complicadas em uma fonte de admiração, de significado. E é com essa pulga atrás da orelha que o legado deste livro nos deixa. Ele força uma reflexão muito importante. Onde é que a gente traça a linha entre usar a ciência como uma bela metáfora e cair na pseudociência? O debate, assim como o universo que o Capra descreveu, continua aí, totalmente interconectado e mais dinâmico do que nunca.